Olá, queridos alunos e outras pessoas que porventura venham assistir esse vídeo. Aqui, professor Renan. Desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Então, uma breve introdução, explanação acerca da filosofia moderna. E o que nós temos aqui? A filosofia moderna começa no século XV, quando de fato tem o início da Idade Moderna, e permanece ali até o século XVIII, com a chegada da Idade Contemporânea, onde futuramente nós vamos analisar essa questão da Idade Contemporânea. E marca aí a transição do pensamento medieval, que é fundamentado na fé e nas relações entre os homens, mulheres e Deus, para o pensamento antropocêntrico. É a marca da modernidade, que eleva a humanidade a um novo status, como grande objeto de estudo. Então, de certo modo, aí, como podemos ver nessa imagem, é o ser humano saindo daquele domo da ideologia. Ele deixa de somente observar aquele universo contido dentro de um discurso ali, um tanto quanto teológico, preocupado acerca das questões de Deus, e agora ele vai observar a própria natureza, o mundo de uma outra dinâmica, mas tendo em vista ele como centro de toda essa observação. Como transição, como nós já vimos, é o antropocentrismo que toma lugar de tudo isso, e de certo modo substituindo o teocentrismo. O teocentrismo ele deixou de existir na história da humanidade? Não. Até hoje nós temos países que têm como modelo de governo, da forma de fazer política, ainda numa perspectiva teocêntrica. A religião ela deixou de interferir, ou se não quiser utilizar esse termo, ela deixou de ter um aspecto de importância na vida social? Não deixou de ter, mas houve ali de fato uma ruptura, uma descoberta de um novo mundo, onde o centro desse novo mundo, desse universo, é de fato o ser humano. Então temos o antropocentrismo, certo? E nessa perspectiva desse antropocentrismo, descobrir o mundo, descobrir o ser humano, é uma máxima, uma frase que pode caracterizar esse período de transição ou a consolidação desse novo momento histórico, é o homem como medida de todas as coisas, Protágoras, tendo em vista que a Idade Moderna, ou a filosofia moderna, ela tem influência maciça do Renascimento. Então, o Renascimento ele resgata os valores greco-romanos, trazendo esse pensador grego, onde ele coloca na perspectiva o homem à medida de todas as coisas que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Ou seja, de todas as coisas que podem ser explicadas pelo homem, pelo um fato, palpáveis, não no sentido tão somente da matéria, mas no sentido de fazer uma lógica de pensamento. E nessa descoberta, a liberdade, a razão e o conhecimento são aí os três pilares do surgimento desse novo período. E quando você tem a liberdade ainda não tem um modelo de liberdade de expressão, mas podemos dizer que ideais libertários, ideais acerca de um discurso desprovido de uma linguagem religiosa, ele surge, e toda essa liberdade e esse discurso é pautado na razão, e a razão que vai guiar todo esse conhecimento. Então temos esses três elementos aí, esses três pilares desse descobrimento do mundo e descobrindo o ser humano. E também, no campo da arte, da literatura, nós temos o homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, que representa, se a primeiro momento nós temos ali a liberdade, a razão e o conhecimento, paralelo a isso, a liberdade vai trazer essa
comodidade, não no sentido de ficar tudo cômodo, tudo pronto, mas a comodidade no sentido de segurança daquilo que realmente está sendo vivenciado, pautado em elementos seguros, a partir da solidez da razão. E essa razão, ela vai, de fato, sustentar o conhecimento. E o conhecimento vai levar pela proporção e a harmonia do mundo, né? Que entra na questão da beleza. A beleza não só no aspecto estético da questão, mas na beleza na questão da proporção daquilo que pode ser conhecido, né? A verdade, ela se torna bela não simplesmente por ser verdade, mas porque a mesma, ela dá equilíbrio entre os fatos, entre os pontos a ser conhecido, e a partir disso o ser humano começa a entender melhor o mundo onde ele vive. É claro que junto com isso, o homem vitruviano, agora, claro, em um momento de descontração, nós temos o homem macaco correndo atrás de mim. E lá vem o homem macaco correndo atrás de mim, que não tem alma e nem coração, gritando tão alto querendo me pegar. Se esse cara me pega, ele vai me matar. Claro que aqui no tom de brincadeira, né, o único homem macaco que existiu foi o Tarzan. E agora, novamente, na brincadeira, até que a música, se for analisar, faz um pouco aí de sentido, porque eu falo assim, lá vem um homem macaco correndo atrás de mim, que ele não tem alma e não tem coração. Às vezes no modelo arcaico medieval, e quando eu falo arcaico, de uma arquê, de princípios que precisavam de uma certa evolução, uma natureza humana que poderia ser vista de uma forma escura ou obscura, agora ela é iluminada pela razão, né? E por isso que o homem vitruviano, ele entra aí em questão. O que é interessante é analisarmos dentro dessa perspectiva da Idade Moderna, né, as novas, aqui desculpem aí, faltou concepções, né, as novas concepções, são os elementos históricos, né, os principais que são elencados no surgimento dessa Idade Moderna, né, o fim do feudalismo, né, que é o início do mercantilismo, esse que é o protótipo do capitalismo, a nova classe social, né, a burguesia, com ideais libertários que vai contrapor com o modelo absolutista monarca feudal de um poder centralizador, né? Então aqui já surge essa proposta de descentralizar não somente o poder, mas como conhecimento. E aí a formação dos estados nacionais, exatamente numa perspectiva que agora é preciso defender aquele território, defender as cidades por meio de uma perspectiva onde a vida na cidade é uma vida para todos, uma valorização da vida urbana, a reforma protestante, né, a quebra da hegemonia ideológica, o desenvolvimento das ciências, né, o racionalismo, né, o desenvolvimento da própria medicina e da tecnologia, a invenção da imprensa, né, o acesso à informação, né, a imprensa de Gutenberg, né, os tipos de bloco, né, como que é agora formatado, os próprios livros, né, deixa de ter aquele modelo dos pergaminhos, de textos fechados dentro de um universo pertencendo a apenas uma instituição. Claro que nesse momento ainda pouquíssimas pessoas poderiam comprar esses livros mediante a questão do custo desses livros, mas já é uma abertura do acesso à informação, embora ainda elitizada por uma questão monetária. E aí, nesse último item, o racionalismo filosófico laico. O que todos esses elementos aqui, esses itens, eles têm em comum é a descentralização do poder e o conhecimento. Todo o poder e o conhecimento ele vai para além das instituições religiosas. E quando nós falamos de um racionalismo filosófico laico, né, temos modelos dentro da história. Então, se porventura
nós tivermos aí questões acerca, né, de racionalismo filosófico laico, todo esse movimento ali não surge de um período para o outro. A história ela segue uma lógica de evolução, não só no aspecto de evolucionismo, mas no aspecto de evolução da consciência das pessoas, aí tendo uma perspectiva hegeliana, né? A consciência ela evolui. E aqui a Revolução Gloriosa, né, 1688, na Inglaterra, né, já surge aí princípios, né, de tolerância religiosa e liberdade política e filosófica. Dando um salto histórico aí, nós vamos lá para a Revolução Americana, 1783, né, uma luta contra a tirania. Novamente, o conceito de liberdade. Temos o Tratado de Paris, né, que vai consolidar esse momento, né, marcante da Revolução Americana. Aí vamos para a Revolução Francesa, 1789, né, uma liberdade, quando diz liberdade, fraternidade ou morte, o que elas têm em comum é diferente. A única que pode separar dessas revoluções é a Revolução Gloriosa, né, tem esse nome porque fica marcado que não houve um derramamento de sangue, né? As demais, né, tem todo, né, um processo de conflitos, né, a escalada bélica, né, claro que dentro da proporção da época, né, essa questão. E aí a Revolução Russa, né, a queda, né, da monarquia, do czarismo russo, né, o surgimento de uma nova classe. Então essas revoluções elas são marcadas por uma intolerância religiosa e senso anticlerical, porque em todas elas eles vão entender, de certo modo, que a presença de um modelo religioso, uma instituição religiosa, assim como uma instituição monárquica e absolutista, vão representar ainda estruturas ou elementos ideológicos de tempos passados, né, do período feudal medieval. Então, eles querem abolir esses princípios. E, lógico, vai ter um choque de ideais. Na sequência, né, a gente sai dessa questão da descentralização e, a partir dessa descentralização, começa a surgir, evidentemente, uma produção dentro do âmbito, né, da ética, da educação e política renascentista. E temos vários outros pensadores, autores que nós vamos estudar. O que ele desenvolveu, aqui o Michel Montaigne, com base na antiguidade, que indo lá até meio na proposta do Protágoras, né? Mas aí, quando o Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas, aqui o que o Michel Montaigne ele vai alegar, ele vai para um ceticismo pirrônico. Você fala, Renan, por que ceticismo pirrônico? Né? Vamos lá para a escola do helenismo, o pirronismo, ou o ceticismo pirrônico, exatamente. Nada pode ser conhecido, nem mesmo isto. Nem mesmo isso que eu estou dizendo agora, isso pode ser conhecido. Como vocês que estão me ouvindo podem ter total certeza de que isso é uma verdade? Simplesmente porque eu estou usando uma sucessão de palavras bem elaboradas e amarradas umas com as outras, isso quer dizer que é verdade? A verdade ela está somente dentro do campo de uma verossemelhança entre ideia e palavra, e por isso é verdadeiro. E se dizer que tudo isso que nós conhecemos é uma apresentação de um ídolo, nós vamos ver a questão do ídolo logo aí com Francis Bacon. O que o Michel Montaigne ele tem, embora tenha uma influência do ceticismo pirrônico, né, o que ele vai ter muito aqui é um ceticismo ético-metódico. Ou seja, consiste em pôr em dúvida tudo que aparece como certo e verdadeiro à consciência natural. Então, não é simplesmente porque as coisas se manifestam perante a nós que isso necessariamente é uma verdade, não simplesmente pela sua manifestação. Ou seja, não é só porque existe um modelo, aí na percepção, não é só porque existe um modelo ético que é daquela forma que ele é o verdadeiro, e ele tem que ser aceito o tempo todo, assim como a educação, a política e as demais manifestações
esferas da vida social. Então, quando coloca lá, não existe verdade absoluta, né, é uma oposição ao dogmatismo. E o dogmatismo, ele é um resquício, né, ideológico de estruturas e instituições centralizadoras, que não dão espaço ao diálogo. E na percepção do Michel Montaigne, ele fala como que uma sociedade pode evoluir sem o diálogo? Né? E como nós vimos em nossas discussões em sala, a vida e aí a pergunta, né? A vida e a liberdade podem ser considerados conceitos absolutos? Você fala, o que é um conceito absoluto? O que é algo absoluto? Que não existe nada além daquilo. Então, isso aqui é absoluto. Então, não pode ter nada acima disso. Porque se estiver algo acima disso, isso aqui já não é mais absoluto. Então, a vida, qual que é o sentido absoluto da vida? Ela tem que ser respeitada em todos os momentos. Quando nós elencamos ali, eu não entrei no mérito da polêmica, né, as questões éticas como aborto, eutanásia, liberdade de expressão, que entra no campo realmente de discussão. Né? Qual é o valor de tudo isso? É algo que pode ser discutido ou simplesmente tem que ser respeitado porque está escrito na lei? Então, nessa perspectiva, né, do Michel Montaigne, criticar só porque está escrito, né, foi colocado numa lei e é isso e ponto final, será que de fato isso é um senso de evolução da mentalidade do ser humano? Então nós temos aí a incoerência do relativismo, lá não existe verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta? Absolutamente. É uma contradição lógica aqui. Se não existe verdade absoluta, essa é uma verdade absoluta. Aí ele perguntou, absolutamente, você dogmatizou, ou seja, você não conseguiu explicar o porquê que determinada coisa é uma verdade absoluta. Ou temos essa outra tirinha aqui, ó, tá muito fundo, bate no pescoço. Mas não existe uma verdade absoluta. A minha verdade pode ser uma mentira para você, não concorde comigo. Mas logo de início aqui na tirinha já coloca lá, não existe uma verdade absoluta. Você já colocou uma verdade absoluta. A verdade ela pode ser condizente. Aí você fala, Renan, o que quer dizer isso? A verdade pode ser condizente, uma definição não tão fechada de verdade. Ela pode ser condizente com o momento que você está vivendo. Não necessariamente que ela seja relativa, mas naquele momento que você está vivenciando, experimentando determinada situação, é condizente aquilo que você fala, aquilo que você pensa e aquilo que você vive. Saindo dessa esfera, nós temos aí a mudança de foco do conhecimento. Novamente, existia um modelo geocêntrico, né? Então sai desse geocentrismo que tinha a Terra, né, como centro de todo o universo e o ser humano como centro, não era o ser humano, era Deus como centro de tudo isso. Aí tem essa mudança, né, de foco, agora é o Sol, o heliocentrismo, né, a razão que é o centro de todo o universo, e depois aqui é uma crítica, né, uma sátira, umbigocentrismo, né, esse egocentrismo, né, um individualismo exacerbado. E como que surge todo esse modelo, né, tanto científico, né, de tirar a religião, um discurso dogmático como fundamentação da realidade, né, a partir das percepções dos fenômenos, né? Então Galilei, ele pega ele usa uma luneta, ele pega como está aí na imagem, ele pega essa luneta, né, de um inventor holandês, e para olhar para o cosmos com olhar na razão, não simplesmente uma explicação à solta, né? Não é por aí, né? Existe o olhar humano, ele tem uma capacidade de filtro, né? E esse filtro ele vai passar pelo outro filtro analítico, que é a nossa razão. Nós vamos ver isso mais à frente com Kant, né? Essas questões de juízo analítico, os juízos, enfim, né? Então, essa percepção a partir da ciência, né? O ser humano ele precisa observar e ele também é observado por ele mesmo, pela sua própria consciência. E assim é a ciência. A ciência busca uma percepção dos fenômenos e buscar uma lógica e o sentido de uma explicação mais pautada naquilo que pode ser realmente evidenciado. Então, nós vimos ali no Montaigne
o campo ético, o campo da educação, né, a crítica às ideologias, aqui, né, rapidamente, da questão da ciência, né, essa mudança. Então, se perguntar ali da questão do geocentrismo, heliocentrismo, né, o geocentrismo, ainda resquícios de uma representação teocêntrica, o heliocentrismo já uma visão antropocêntrica, mais racional de libertação. E nós vamos para o campo, agora rapidamente, aí, da política, entrando no Maquiavel, que, né, muito se é colocado, né, que ficou muito conhecido, os fins justificam os meios. Aí o convite aqui para vocês assistirem. Tem um outro vídeo, mas não precisa assistir, tem um outro vídeo que é Curiosidades Filosóficas, né? A partir do minuto 10, não precisa assistir o vídeo inteiro não, porque eu faço uma análise de dois conceitos que é deturpado, né? Duas frases que são deturpadas ao longo da história, e uma delas é exatamente essa questão que os fins justificam os meios. Aí eles utilizam isso, acoplam, né? Colocam essa frase em Maquiavel, até utilizando aqui o termo maquiavélico, seria algo demoníaco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, o que é o elenco aqui? Pensa que a ação deve ser condenada por seu resultado. Então, o que é o resultado? O resultado é o fim. O resultado é o fim. Então, aquela ação, ela é isso dentro da perspectiva da obra, né, da influência que Maquiavel tem. Então, se o resultado é o fim, e esse resultado ele tem que ser analisado. E se ele não for bom, você tem que analisar os meios também. Resumindo, né, para não esticar muito, vai lá no vídeo. Estou comentando aí a partir de 10 minutos, né, de vídeo. Lá tem a explicação por que ele não disse que os fins justificam os meios. Simplificando aqui o que eu disse no dia em aula, né? O objetivo ao qual você quer atingir determina os meios aos quais você vai escolher para atingir esse objetivo. O fim, ele não justifica. O fim é fator determinante do meio para o qual você quer proceder para alcançar o objetivo. O que aparece nessa imagem, né, ele cortando aqui, né, o palanque, que mostra exatamente o palanque, né, meio que derrubando aquela tradição do discurso romano, né, da antiguidade, assim como os gregos e da própria igreja. Ele vai dizer que os homens, quando não são forçados a lutar por necessidades, lutam por ambição. Esse é um princípio motor do príncipe. A ambição, ela não é ruim. A ganância, ela pode ser destrutiva. Né? Isso que ele coloca, ele escreve o príncipe, ele faz um conselho. Né? Ele não é contra a monarquia, necessariamente. Mas ele dá, e ele também não é necessariamente contra totalmente a religião. Né? Porque na época que ele escreve, né, o príncipe, né, os monarcas, né, os líderes italianos tinham a religião como um dos meios de controle ou um dos tipos de apoio da população. Né? Mas quando ele fala que luta por ambição, é preciso então o príncipe entender quais são as motivações dessa ambição. O que ele orienta também? A virtude, capacidade de adaptação aos acontecimentos políticos. Pode ser que fala assim, o cara fica virando a casaca. Não é isso, ele vai se adaptar aos acontecimentos políticos. E ele se adaptando, ele vai conseguindo analisar da melhor forma possível como ele deve agir. E isso vem de encontro com a questão da fortuna. Aproveitar os bons momentos, mesmo com acontecimentos inevitáveis. Diferentemente da fortuna, apenas dizendo que questão do destino, cabe ao ser humano controlar, sim, o seu destino.
Ele vê nesse modelo da história cíclica, ele já começa nesse pensamento, diferentemente de uma história linear, que ainda tem influências de um universo religioso. Essa história linear agostiniana, o que seria? Né? A criação do mundo, a vida aqui e o juízo final. Isso é um modelo clássico da antiguidade e depois ali medieval. Agora, já com Maquiavel, tendo em vista que cabe ao ser humano uma interferência, né, de poder na realidade, então ela é cíclica. Ela vai surgindo momentos que são inevitáveis, o ser humano age perante esses momentos e a história ela evolui, ela vai mudando. Certo? Então, desvinculada de um discurso religioso tão somente, ele não leva a questão teológica em consideração, ele leva à elaboração de uma política ou de um poder centrado na consciência do indivíduo. Então, a instituição ela só faz sentido a partir do indivíduo. Novamente, é diferente também do modelo antigo, que a instituição era uma força absoluta, mas a força absoluta da instituição só vem a partir do indivíduo. E aí, essas questões de mudança das tradições, né, do poder e da ideologia, entra muito aqui na filosofia da ciência, né, com Francis Bacon. Então, eu estou elencando aqui três iniciais, né, o Michel Montaigne, o Maquiavel e o Francis Bacon. Ele entra mais no campo da ciência. E nesse modelo, da questão da ciência, ele faz uma crítica, né? O porquê que o ser humano, porventura, ele fica preso a certos ídolos. O que é o ídolo? Né? É uma distorção da realidade. Ele elenca, né, esses ídolos dentro da sua obra, né? O novo organum, que é um novo instrumento, esse novo instrumento para interpretar e analisar as falsas noções sobre a realidade. E ele elenca, né, ídolos da tribo, que são provenientes das limitações da espécie humana, certo? Depois, ídolos da caverna, né, o próprio nome já diz, é a alegoria da caverna ali de Platão. Ele fica preso dentro do universo de ignorância. Lembrando que a palavra ignos é que não tem luz, não tem a luz do saber, certo? Na sequência, depois, o mercado, ídolos do mercado ou do foro, que é a questão da linguagem, a comunicação, né? A própria mentira, as notícias falsas, a intenção de criar uma comunicação para a verdade ou para a mentira, embora muitas vezes aquela mentira ela vai ter um aspecto de verdade, né? Ao falseamento da linguagem. E depois os ídolos do teatro são provenientes do campo cultural, filosófico e científico. Por quê? Teatro? Porque ele pode ter apenas uma representação da realidade e não uma apresentação da realidade. Então, quando coloca ali, falsas noções de culturas vigentes, será que aquela cultura ela é real ou ela foi produzida? Então, são esses elementos aí que ele elenca. Né? Então, voltando, ídolo da tribo, né? As limitações humanas, né? A própria ideologia, a própria parte biológica do ser humano em interação com o ambiente, ele vai tendo dificuldade de entender, e a partir dessa dificuldade ele cria discursos fantasiosos. Né? Podemos até colocar uma relação com o mito, né? A própria questão da mitologia. Aqui entra, né, da caverna, o mito, né, a alegoria da caverna, né, de Platão, né? A contraposição aí, quem está na caverna, na escuridão, né, ignorância, ignos, que não tem luz, da razão, da verdade, e quem conseguiu sair, né, está no mundo da aletheia, né, da descoberta da verdade. Ídolo do mercado é a própria limitação da linguagem, né? Você cria uma linguagem mentirosa ou você cria uma linguagem para falsear o que está acontecendo no mundo. E o ídolo do teatro é exatamente a criação, né? Falsas noções provenientes de concepções filosóficas. Aqui já há uma intenção de produzir
algo que não existe, mas as pessoas vão acreditando. Então, uma representação da realidade e não uma apresentação. E nessa lógica, conseguindo escapar desse universo dos ídolos, chegar no saber é poder. Então, o conhecimento científico, a razão, avança firme e cumulativamente, descobrindo leis e tornando invenções possíveis, um domínio da natureza, permite que as pessoas façam coisas que não poderiam ser feitas, né? O próprio desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de medicamentos, nós vamos colocar hoje em dia, e tudo isso vai ser expresso na questão do saber é poder. E, de fato, o saber, ele é poder dentro desse contexto do universo, e aí fecho novamente com essa imagem. Saber é poder. Esse saber, sendo poder, né, dá esse sustento e capacidade do ser humano olhar para fora desse domo da ignorância e de uma ideologia que massacra. Ok, mediciners, muito obrigado pela atenção e até a próxima explicação.